Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 18º capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É muito interessante esse livro, a gente então está fazendo um desafio aí para você ler o livro e eu faço um pequeno resumo da obra para que a gente possa então incentivar a leitura. Eu estou relendo a obra, então para mim tem sido muito interessante essa releitura. A gente se atenta para os detalhes da Sueli Caldas, que é uma grande estudiosa, e para eu poder te ajudar, para a gente trocar algumas ideias sobre esse livro que fala do Centro Espírita, que fala dos trabalhos que são realizados no Centro Espírita, os trabalhos públicos, os trabalhos mediúnicos. E esse capítulo, o 18º, se chama Mandato Mediúnico. Então a gente se pergunta, o que é o mandato mediúnico? Mandato mediúnico, na definição, é uma missão, um compromisso, uma responsabilidade. Então, claro, cada um de nós se comprometeu na espiritualidade com determinada missão, mas acima de toda a missão está o nosso compromisso, nosso comportamento, a forma como nós nos comportamos diante do trabalho, diante da vida, das dificuldades, diante da necessidade do testemunho, diante dos nossos companheiros na seara espírita. Então, o diferencial no cumprimento deste mandato mediúnico é exatamente a forma como nos comportamos. E então é interessante que a Sueli, nesse capítulo, ela vai trazer para nós dois subitens que cenas críticas, cenas chocantes do capítulo 18 e também o receituário. Mas o mais interessante é que a Sueli vai trazer para nós a citação da médium Ambrosina, que é do trabalho no livro Mecanismo da Mediunidade. Então, ela coloca que a Ambrosina é uma médium exemplar, devido à sua renúncia à vida da matéria. Ela sequer se casou, sempre dedicada ao trabalho mediúnico. Então, ela tem um mentor espiritual que se chama Gabriel, e ele a acompanha, e ele é que dirige os trabalhos, as comunicações e a forma como esses trabalhos vão acontecer dentro da casa espírita. É interessante que no livro já começa falando de que são afastados todos aqueles espíritos malfazejos, aqueles espíritos que queiram perturbar os trabalhos. Então é feita toda uma proteção espiritual, sendo permitido, obviamente, muitas vezes obsessores e espíritos que perturbam o ambiente, mas que serão necessários para que possam ser encaminhados. E é interessante então que a Sueli Caldas vai trazer para nós, então, duas questões nesse capítulo. Uma delas é a cena de um crime. Então a Sueli traz para nós que a Ambrosina, no trabalho mediúnico, ela tem a oportunidade, como ela tinha mediunidade, dividência, audiência, ela então vê a cena de um crime. Ela vê nos pensamentos dessas pessoas que seriam atendidos através do passe aquela situação. E ela fica então muito sem saber o que fazer. Se a pessoa, através dos seus pensamentos, através da forma como estava se portando e através da própria forma de pensar, do próprio remorso que cultivava, ela conseguiu perceber esse sentimento. E o que fazer? Então ela orou e pediu aos mentores
do grupo, né, ao seu mentor em particular, o que fazer naquela situação, sendo que ela via a cena do crime e a vítima sendo assassinada. E a Sueli nos traz também que ela acredita que a Ambrosina, nessa cena do crime, seria uma caracterização de uma real, verdadeira cena que havia acontecido com Chico Xavier, transcrito aí na forma dessa médium Ambrosina, seria um pseudônimo. Então, que o Chico também havia passado, e a Sueli nos remete ao livro da vida de Chico Xavier, onde o Chico também, por oportunidade dos seus trabalhos, ele se deparou com a mente de duas pessoas que estavam sendo atendidas que haviam praticado um crime. Então, o que fazer, meus amigos, numa situação dessa, para aqueles que têm mediunidade, ver na mente das pessoas que estão sendo atendidas um crime, não atendê-los? O que fazer? E aí aqui no livro é muito interessante que a Sueli coloca o que os mentores colocam, que na verdade os mentores esclarecem que as pessoas que vão ao centro espírita, vão à casa, precisam de acolhimento, precisam ser atendidas, devem ser atendidas com carinho, lembrando do princípio para que nós não julguemos e que o espírito tem o seu momento do aprendizado, do crescimento, e não somos nós, médiuns ou pessoas que estão atendendo essas pessoas na casa espírita, que iremos questionar ou que iremos condenar as suas atitudes. Então é interessante essa colocação da Sueli neste livro, claro, em compilação, a obra do André Luiz e a toda a literatura que ela cita aqui neste livro. É muito interessante e ela coloca aqui muito importante o seguinte: não podemos exigir desses irmãos qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes da fraternidade e conhecimento superior. Guardam ainda consigo probabilidades naturais do desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício. Então vejam como é interessante essa colocação. Então serve de lição para nós, cada um de nós no seu mandato mediúnico, na sua missão, na sua responsabilidade, no seu compromisso, seja ele de médium, seja ele de esclarecedor, seja ele de passe, nos passes, no atendimento fraterno, nas palestras, na recepção. Todos nós somos médiuns, estamos em constante contato com a espiritualidade e, portanto, temos o dever de dar de nós o melhor para todos que estão sendo atendidos, porque a casa espírita é um grande hospital e todos que são atendidos, todos que lá dentro são necessitados, são pessoas que precisam de consolo, precisam do nosso carinho, precisam do nosso sorriso, do nosso abraço e da nossa caridade moral e do entendimento para aceitar todas as pessoas da forma como se apresentam. Outra questão nesse capítulo que é interessante, que é o receituário mediúnico. Então a Sueli traz para nós uma questão bem interessante, que também ela compara com também a citação de Ambrosina, mas ela também compara com a mediunidade de Chico. Numa situação onde muitas pessoas iriam ser atendidas através do receituário. Como é que acontecia isso? E aí ela ressalva como era a conduta dessa médium, como era a proteção, como o seu protetor, o seu mentor, a exemplo do Chico Xavier com Emmanuel, também ela traz o Divaldo com Joana de Ângeles, que nessas situações onde esses espíritos assumiram esse mandato mediúnico, onde esse compromisso e trazem consigo os seus mentores que vão dirimir, que vão relacionar todas as situações necessárias e vão organizar a situação. É claro que esse mandato exige do médium a renúncia
a vida mundana, ao materialismo, exige o sofrimento, o testemunho, a aceitação das adversidades de forma absoluta. E é interessante então que ela coloca a forma como acontecem esses atendimentos, esses receituários. Então que a espiritualidade coloca, faz como se fosse uma tela de TV. E eles então, no caso a Ambrosina, que é citada do livro, e todos, o Chico e o Divaldo também basicamente parecidos, eles têm como numa tela, todas as pessoas que são atendidas, é como se vissem numa tela as respostas e a forma como devem proceder. Então ela começa a psicografar. E é importante lembrar que a Sueli fala o seguinte: o médium nesse patamar situa-se entre os dois planos, ouvindo e vendo o mundo espiritual com naturalidade. Todavia, naquele momento, Ambrosina não poderia estar à mercê das solicitações da esfera espiritual, pois isso poderia comprometer o seu equilíbrio. Quando o médium, prossegue o escritor, se evidencia no serviço do bem, saliente, serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato do amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Outra questão que ela fala, que caracteriza seu mandato mediúnico, pela abnegação, pela renúncia, que há sempre uma finalidade maior. Todo mandato, toda missão, toda responsabilidade, por menor que seja, cada um de nós a possui, cada um de nós se comprometeu na espiritualidade, dentro de um esquema traçado para que a mensagem seja transmitida de várias formas. Não há no programa de Chico Xavier uma vontade única, o interesse de uma pessoa ou de um espírito, mas sempre o conjunto harmônico de uma equipe de trabalho com um programa específico, onde cada elemento tem tarefa definida, é tudo organizado. Então, nós não podemos temer, porque tudo o que organiza, tudo é realizado pela espiritualidade. Não existe acaso, meus irmãos. Então, é muito interessante, no mandato mediúnico, o espírito guia do médium, orienta e encaminha todos os trabalhos que irá empreender. Quando a gente colocou nos outros capítulos, né? O mandato mediúnico, por exemplo, do médium Divaldo Franco, ele exerce idêntico controle, presidido com labor notável abrangência. Ele, né, cada um desses grandes espíritos encarnados na Terra, com um mandato mediúnico exemplar, poderiam ter mudado os seus objetivos. Assim como Kardec. O Kardec também tinha um mandato mediúnico. Não necessariamente na esfera da mediunidade de psicofonia, de videz, mas de doutrinar essa doutrina maravilhosa. E os espíritos lhe falarem, se ele falhasse, outro seria escolhido. Então, meus irmãos, o aproveitamento da missão, do sofrimento, da dor, das renúncias e de tudo que cada um de nós tem feito aqui na Terra é de nós. O mandato é nosso. Então, a missão, o compromisso e a responsabilidade é de cada um. Vamos juntos para um mundo melhor, cada um com a sua responsabilidade. Até amanhã.